Ative agora a trança de Tuft e troque de realidade. Técnica revelada. E se eu te dissesse que existe uma técnica capaz de mudar a forma como você percebe a vida, não daqui a anos, mas agora mesmo? Um conhecimento esquecido que, quando ativado, pode colocar você em outro estado de realidade, mais claro, mais consciente, mais alinhado com o que realmente deseja. Essa técnica se chama trança de Tuft, e poucos sabem do que se trata. Mas quem descobre, dificilmente continua vivendo da mesma forma. O que você vai ouvir hoje não é um truque místico ou uma promessa mágica. É uma prática que une sabedoria espiritual, poder da mente e fundamentos que a própria neurociência confirma. A realidade que você vive é moldada pela forma como direciona sua atenção. A trança de Tuft é exatamente isso. Uma chave que ensina você a dividir o foco, a sair do piloto automático e assumir o comando da sua consciência. Imagine quantas situações na sua vida poderiam ser diferentes se no momento certo você tivesse enxergado outra escolha. Quantas discussões, decisões, oportunidades perdidas ou até dores poderiam ter sido evitadas. A maioria das pessoas não percebe que vive de forma mecânica, repetindo padrões antigos sem questionar. Mas quando você aprende a ativar a trança de Tuft, descobre que pode interromper esse ciclo e literalmente trocar de realidade. O mais impressionante é que não exige anos de meditação. Não precisa de retiros espirituais ou práticas complexas. É simples, direto e pode ser usado no seu dia a dia. Você vai perceber que é como acender uma luz em um quarto escuro. A sala já estava lá, os objetos já existiam, mas você só passa a enxergar quando aciona o interruptor. A trança de Tuft é esse interruptor. E hoje você terá acesso a esse conhecimento. Se permanecer comigo até o fim, não apenas vai entender como funciona, mas poderá experimentar em si mesmo o que significa assumir o poder de escolher a realidade em que deseja estar. Este é o momento de despertar. A trança de Tuft surgiu dentro dos ensinamentos do Transurfing, um sistema que fala sobre como navegar entre diferentes realidades. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Tuft não é apenas uma ideia abstrata. Ela é apresentada como uma espécie de guia arquetípico, um personagem que revela um segredo pouco explorado. A possibilidade de atravessar consciências e assumir o controle do próprio destino. O termo trança não se refere a algo físico, mas a uma prática de atenção dividida. Imagine que a maior parte das pessoas vive como marionetes de seus próprios pensamentos. Reagem de forma automática, sem perceber que cada escolha inconsciente reforça uma mesma realidade. A técnica de Tuft rompe esse padrão ao ensinar a criar 2 pontos de foco simultâneos. O eu, que vive a experiência, e o eu, que observa a cena de fora. Esse estado é como se você segurasse os fios de uma corda invisível. Ao ativar a trança, você percebe que não é prisioneiro de um único enredo. Você pode puxar esses fios e se deslocar para uma realidade diferente. Não se trata de negar o mundo, mas de mudar a forma como ele se apresenta a você. Esse mistério fascinou muitos porque é simples, mas profundo. Ao entender a trança, você deixa de ser um espectador passivo e passa a ser o autor consciente da sua história. É a revelação de que as realidades não são fixas, são caminhos que você pode atravessar ao despertar sua atenção. A mente humana não enxerga o mundo como ele é, mas como foi treinada a perceber. Cada segundo, bilhões de informações chegam aos nossos sentidos, mas o cérebro filtra quase tudo. Ele seleciona apenas aquilo que confirma seus padrões habituais. É por isso que tantas pessoas se sentem presas às mesmas dificuldades. Não porque não existam outras saídas, mas porque simplesmente não as veem. A neurociência chama isso de foco seletivo. Você enxerga aquilo para o que a sua mente está programada. É como colocar óculos de uma única cor. Todo o resto fica invisível. A prática da trança de Tuft quebra esse filtro automático. Quando você divide a atenção entre quem vive e quem observa, cria novas conexões neurais.
abre espaço para que o cérebro reconheça possibilidades que antes eram ignoradas. Esse mecanismo está ligado também à neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar de acordo com a repetição de experiências. Ou seja, quanto mais você ativa essa técnica, mais fácil se torna acessar estados de consciência expandida, e mais natural fica perceber caminhos diferentes na sua vida. Não é mágica. É ciência e espiritualidade se encontrando em um ponto comum. A sua atenção cria a realidade. Compreender isso muda tudo. Você percebe que não é vítima do acaso, mas coautor da sua experiência. Ao ativar a trança, você ajusta os filtros da mente e abre a porta para realidades antes escondidas. Para ativar a trança, você precisa apenas de consciência e prática. O primeiro passo é simples. Em qualquer situação do seu dia, pare por um instante e sinta o seu corpo. Perceba sua respiração, o peso dos pés no chão, o contato das mãos, o ritmo interno. Esse é o ponto de ancoragem no presente. Ao mesmo tempo em que sente o corpo, direcione parte da sua atenção para a cena em que está inserido. Observe como se fosse um filme acontecendo diante de você. Perceba as pessoas, os sons, o ambiente, mas de forma consciente, como quem assiste de fora. Esse é o segundo ponto da trança. Manter os dois focos ao mesmo tempo é o segredo. O eu que sente e o eu que observa. No início pode parecer estranho, mas em poucos segundos você já nota a diferença. É como se uma distância saudável se criasse entre você e os acontecimentos, permitindo que reaja de forma mais lúcida, sem cair no automático. Repita esse exercício várias vezes ao longo do dia, em momentos comuns, caminhando, comendo, trabalhando ou até durante uma conversa. Cada vez que pratica, reforça a capacidade de escolher a resposta que deseja dar à realidade. Com o tempo, esse estado se torna natural, e você passa a conduzir a vida de forma mais consciente e poderosa. Imagine que você está em uma discussão. Normalmente a reação seria automática, responder com raiva ou se calar em ressentimento. Ao ativar a trança, algo muda. Parte da sua atenção continua sentindo o corpo, enquanto a outra parte observa a cena de fora. Essa divisão cria um espaço entre estímulo e resposta. Nesse espaço você encontra clareza para escolher como agir, em vez de repetir padrões que sempre trazem dor. Agora pense na procrastinação. Você está prestes a adiar mais uma tarefa importante. Ao acionar a trança, percebe o corpo tentando escapar e, ao mesmo tempo, enxerga o cenário como se fosse um filme. Essa consciência revela que não há barreiras reais, apenas um hábito automático. Com essa percepção, você decide agir, quebrando o ciclo que antes parecia inquebrável. Outro exemplo é a ansiedade. Quando pensamentos acelerados começam a dominar, a trança permite observar sem se perder neles. É como se você estivesse em uma tempestade, mas agora, olhando de cima, percebendo que ela é passageira. Esse distanciamento dá calma, foco e força para continuar. Essas aplicações mostram que a técnica não é teoria distante. Ela pode transformar o modo como você lida com situações cotidianas. É uma ferramenta para estar presente e, ao mesmo tempo, consciente de que a realidade não é fixa. Você pode ajustar seu enredo sempre que decide ativar a trança. Trocar de realidade não significa escapar da vida ou fantasiar sobre mundos impossíveis. Significa assumir a posição de protagonista, aquele que decide como reagir, o que cultivar e quais portas abrir. A trança de Tuft não é um truque para fugir, mas um método para despertar. Quando você percebe que pode observar e agir ao mesmo tempo, entende que a realidade não está contra você. Ela apenas reflete o nível de consciência que você escolhe sustentar. Espiritualmente, essa prática ecoa a própria mensagem bíblica: vigiai e orai. Vigiar é manter a consciência desperta, não deixar a mente cair no piloto automático. Orar é alinhar a intenção, direcionar o coração para aquilo que deseja manifestar. Juntas, essas duas forças transformam qualquer cenário. O que antes parecia prisão, começa a se revelar como oportunidade.
A cada vez que você ativa a trança, prova a si mesmo que a liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar a própria mente. Esse é o verdadeiro poder de trocar de realidade. Não criar um universo novo do nada, mas acessar versões de você que já estavam disponíveis e que agora podem florescer. A grande transformação acontece quando você entende que a realidade não muda de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao ajustar seu estado de consciência, você atrai experiências, pessoas e resultados diferentes. A vida deixa de ser repetição e passa a ser criação. Agora que você compreendeu o poder da trança de Tuft, não deixe esse conhecimento ficar apenas na teoria. Coloque em prática. Experimente por 7 dias seguidos, aplicando em situações simples do seu cotidiano, e observe como sua percepção começa a mudar. É nesse processo que você perceberá o impacto real, mais clareza, mais presença e a sensação de que pode conduzir sua vida de forma consciente. E se deseja continuar recebendo conteúdos que unem espiritualidade, neurociência e desenvolvimento pessoal, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Cada vídeo é uma oportunidade de lembrar que a realidade não é fixa. Ela se ajusta à sua fé, à sua atenção e às escolhas que você decide sustentar. O poder já está em suas mãos.